Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos esta oração poderosa, se você ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as nossas orações diárias. E não esqueça de deixar seu like. Isso me ajuda muito a continuar este trabalho de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por que Deus não ouve minhas orações? Mãe Aparecida, venho até ti carregando uma dor que poucos têm coragem de confessar em voz alta. Uma dor que mora no peito de quem ora, chora, implora e sente que o céu permanece fechado. Que as palavras sobem, mas não chegam a lugar nenhum, que existe um muro invisível entre a minha voz e os ouvidos de Deus. Já orei de joelhos até o chão doer, já chorei até não restar mais lágrimas, já acordei de madrugada com o coração apertado, sussurrando o nome de Deus no escuro, esperando uma resposta que parecia nunca chegar. E nesse silêncio ensurdecedor, uma pergunta começou a crescer dentro de mim como uma sombra. Será que ele realmente me ouve? Não tenho vergonha de trazer essa dúvida até ti, mãe, porque sei que tu não me julgas por questionar. Tu me acolhes exatamente onde estou, com a minha fé ferida, com a minha esperança cansada, com as minhas mãos que ainda se juntam, mesmo sem entender o porquê do silêncio. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 22, versículo 2: Deus meu, clamo de dia e não respondes, de noite e não tenho sossego. Até o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, sentiu esse abandono. Sentiu esse silêncio pesado. E ainda assim continuou clamando, porque a fé verdadeira não é a ausência da dúvida, é a decisão de orar mesmo quando o céu parece mudo. Mãe Aparecida, tu que intercedes por nós diante do trono de Deus, leva até ele o meu clamor hoje. Leva a minha confusão, leva a minha dor, leva a minha pergunta honesta. Porque se há alguém cujas orações chegam sem obstáculos ao coração do Pai, essa alguém és tu. Estou aqui, mãe, cansado de esperar, mas ainda aqui, com a voz trêmula, mas ainda orando, com a fé abalada, mas ainda de joelhos, porque no fundo do meu ser, algo me diz que o silêncio de Deus não é ausência, é um mistério que ainda não fui capaz de compreender. Eu busco pela resposta. Mãe Aparecida, preciso entender. Preciso que alguém me ajude a enxergar o que meus olhos cheios de lágrimas não conseguem ver. Porque orei por cura e a doença ficou. Orei por restauração e o relacionamento acabou. Orei por provisão e a conta não fechou. E quanto mais eu orava, mais o silêncio doía. Comecei a questionar tudo, questionar se estava orando certo, se havia pecado demais, se não merecia ser ouvido, se Deus havia desistido de mim. Esses pensamentos são pesados demais para carregar sozinho, mãe, e foi por isso que vim até ti, porque precisava de um colo que não julgasse e de uma intercessão que não falhasse. A Escritura em Isaías, capítulo 55, versículo 8, diz: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. E talvez seja exatamente aí que esteja a resposta que eu tanto busco. Talvez Deus não esteja ignorando minhas orações, talvez Ele esteja respondendo de uma forma que eu ainda não aprendi a reconhecer. Ilumina minha mente, Mãe Aparecida. Ajuda-me a enxergar além da minha dor imediata, além da minha necessidade urgente, além do que meus olhos humanos conseguem alcançar.
Porque existem respostas de Deus que chegam como proteção invisível, como desvio de um caminho errado, como o fechamento de uma porta que parecia boa, mas que me destruiria por dentro. Quantas vezes o que pedi com lágrimas, se tivesse sido concedido, teria me arruinado. Quantas vezes o silêncio de Deus foi, na verdade, sua maior misericórdia. Quantas vezes aquela porta fechada me impediu de entrar em um lugar que parecia paraíso, mas que por dentro era destruição. Ajuda-me a confiar, Mãe, mesmo quando não compreendo. Que a tua sabedoria, conquistada ao longo de séculos de intercessão, alcance minha alma confusa neste momento. Que a tua paz, que vai além do entendimento humano, pouse sobre mim como um manto suave e me diga, sem palavras, que tudo está sob controle. Que Deus me ouve, que Ele sempre me ouviu. A revelação do silêncio. Mãe Aparecida, existe algo que aprendi ao olhar para a tua história que me deu uma perspectiva completamente diferente sobre o silêncio de Deus. Tu ficaste submersa no fundo de um rio por anos, esquecida, invisível, sem que ninguém soubesse que estavas ali. E ainda assim, no momento exato, Deus te trouxe à superfície para mudar a história de um povo inteiro. O silêncio não era abandono, era preparação. Era o tempo necessário para que o milagre chegasse da forma certa, para as pessoas certas, no momento certo. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo comigo agora. Não a ausência de Deus, mas preparação silenciosa para algo que ainda não consigo ver. A Bíblia nos conta em João 11 que quando Lázaro adoeceu, os mensageiros correram até Jesus. E Jesus ficou onde estava por mais 2 dias. Não foi imediatamente. Deixou o silêncio pesar, deixou a dor aumentar, deixou a morte chegar, para que quando agisse, fosse impossível negar que era Deus quem operava. O atraso de Jesus não foi indiferença, foi estratégia divina. Mãe Aparecida, ajuda-me a enxergar meu silêncio com esses olhos. Que o período em que sinto que Deus não me responde não seja interpretado como rejeição, mas como um intervalo sagrado, onde algo maior está sendo preparado, onde minha fé está sendo forjada, onde meu caráter está sendo moldado para suportar a bênção que está por vir. Porque existe uma verdade espiritual profunda que poucos conseguem abraçar. Algumas bênçãos não podem ser entregues a uma versão de mim que ainda não está pronta para recebê-las. E talvez o silêncio de Deus seja exatamente o processo de me tornar quem eu preciso ser para receber o que eu tanto peço. Que essa revelação transforme minha relação com a oração para sempre. Que eu nunca mais interprete o silêncio como abandono. Que cada vez que o céu parecer fechado, eu me lembre de ti no fundo daquele rio e saiba que o milagre está vindo, está apenas esperando o momento exato para emergir das águas. Eu me rendo e confio, amada Mãe. Mãe Aparecida, chegou o momento mais difícil desta oração. O momento em que paro de tentar entender e simplesmente confio. O momento em que solto o controle que nunca tive de verdade e coloco nas mãos de Deus tudo aquilo que minhas mãos não conseguem mais segurar. Eu me rendo, Pai, não à derrota, mas à tua soberania. Rendo minha necessidade de que as respostas cheguem no meu tempo, do meu jeito, pela forma que eu planejei. Rendo minha frustração. Rendo minha impaciência. Rendo minha arrogância espiritual de achar que sei melhor do que tu o que é bom para mim. A Escritura, em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. E eu reconheço hoje, Mãe, que muitas vezes minha oração era mais uma lista de exigências do que uma conversa de filho com pai.
mais um pedido de que Deus executasse meu plano do que uma abertura genuína para receber o plano dele. Mãe Aparecida, intercede por mim, para que minha oração mude de natureza a partir de hoje. Que eu aprenda a orar não apenas pedindo, mas também ouvindo. Não apenas falando, mas também silenciando. Não apenas exigindo respostas, mas também aprendendo a reconhecer as respostas que já foram dadas e que eu, em minha ansiedade, não soube ver. Entrego nas tuas sagradas mãos todos os pedidos que fiz e que ainda não foram respondidos da forma que esperava. Entrego as pessoas que amo e pelas quais oro em segredo. Entrego os sonhos que parecem mortos, as situações que parecem sem saída, os relacionamentos que parecem destruídos além do reparo. Tudo entrego, porque tu podes fazer o que eu não consigo. Que essa rendição não seja fraqueza, mas a mais alta expressão de fé que um ser humano pode demonstrar. Porque render-se a Deus não é desistir, é reconhecer que existe um Pai que me conhece melhor do que eu me conheço, que me ama mais do que eu consigo amar a mim mesmo, e que trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém provisório. A oração continua. Continuo minhas orações e tenho certeza da resposta. Mãe Aparecida, declaro hoje com toda a força que ainda resta em mim, Deus me ouve. Sempre me ouviu. Cada lágrima que derramei em oração foi recolhida por Ele como um tesouro precioso. Cada palavra que subia ao céu chegou ao seu destino. Nenhuma oração foi perdida. Nenhum clamor foi ignorado. Declaro que o silêncio que senti não era a ausência de Deus, era a profundidade do seu amor operando em dimensões que meus olhos ainda não conseguem ver. Era proteção, era preparo, era o intervalo necessário entre o pedido e a resposta perfeita. Era Deus sendo Deus, infinitamente mais sábio do que minha dor impaciente conseguia compreender. Ó minha mãe querida, meu coração está aberto, meus pensamentos são teus, minha súplica chegou aos teus ouvidos. Generosa mãe tu és, cuide de tudo para mim. Toca nas minhas feridas, cura o meu ser, faze de mim um exemplo a ser seguido. Me faça mais obediente, que eu tenha mais compaixão, que eu seja um filho caridoso, que eu possa amar até mesmo que tem feito mal a mim. Porque nada é maior neste mundo do que o amor de Deus para com seus filhos. Declaro que a partir de hoje, minha oração tem um novo fundamento. Não orarei mais apenas para mudar minhas circunstâncias. Orarei para ser transformado. Não pedirei mais apenas que Deus execute meu plano. Pedirei que Ele me torne capaz de abraçar o seu. Não exigirei mais respostas no meu tempo. Confiarei que o tempo dele é perfeito, ainda que doloroso. Obrigado, Mãe Aparecida, por cada vez que intercedeste por mim sem que eu soubesse. Por cada vez que a tua oração chegou onde a minha não alcançava. Por cada vez que o teu manto me cobriu nas noites em que eu estava descoberto, assustado e sem esperança. Pelo colo invisível que senti nas madrugadas mais difíceis da minha vida. Que todo aquele que estiver ouvindo esta oração agora, seja qual for sua dor, seja qual for o tamanho do seu silêncio, seja há quanto tempo espera por uma resposta, saiba que não está sozinho, que Nossa Senhora Aparecida os acompanha nesta espera, que Deus não é surdo, é paciente, não é indiferente, é preciso. E a resposta que tanto buscam já está a caminho, preparada com um cuidado que vai muito além do que qualquer coração humano consegue imaginar. E quando a resposta chegar, e ela virá, que seja tão grande, tão perfeita e tão além de tudo que pedimos, que só nos reste cair de joelhos e agradecer pelo silêncio que um dia nos pareceu abandono, mas que, na verdade, era Deus nos preparando para receber o impossível. Amém, amém, amém.
Se essa oração tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa dessa graça. Que Nossa Senhora Aparecida cubra você e sua família com um manto sagrado todos os dias. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos juntos nessa corrente de fé. Nos vemos no próximo vídeo.